Vamos então dar início à 22ª lição deste curso de Meteorologia. Os tópicos para esta lição reduzem-se a a continuação da análise de escala das equações primitivas e vamos concluir a análise de escala dessas mesmas equações. Ora bem, na última lição nós vimos que para o filtro 10 a menos 3 metros por segundo quadrado, as equações do movimento horizontal deixam de ser equações de prognóstico. Bom, transformando-se em equações de diagnóstico. Nessas condições, o vento é determinado pelos campos da pressão e da densidade e representa um equilíbrio entre a força horizontal do gradiente de pressão e a força de Coriolis, que se designa por equilíbrio geostrófico. Bom, se pretender que as equações do movimento horizontal sejam equações de prognóstico, temos de escolher um filtro menor. Por exemplo, 10 a menos 4 metros por segundo quadrado. Então, com este filtro, nós retemos as derivadas dUdt e dvdt, que, como já vimos na última lição, têm uma ordem de grandeza na escala sinótica de 10 a menos 4 metros por segundo quadrado. E então, as equações do movimento horizontal reduzem-se apenas a estas equações que estão neste slide. Manteve-se aquele termo corretivo da aceleração, ou melhor, corretivo da derivada dUdt, que já sabemos que não representa a aceleração, porque a latitude, se for demasiado elevada, a tangente pode tomar valores apreciáveis. E, por consequência, a ordem de grandeza de UV sobre R, que é 10 a menos 5, pode, multiplicada por tangente de φ, que, como se sabe, quando φ tende para 90 graus, tende para infinito, então isso pode ocasionar que esta parcela tenha valores significativos. No entanto, estes dois termos em tangente de φ podem ignorar-se para latitudes inferiores a 70 graus. São, portanto, termos que podem estar presentes para latitudes muito elevadas, mas para latitudes médias, portanto, entre 35 e 70 graus, podem ser termos ignoráveis nestas equações. Portanto, estas são as equações do movimento horizontal para um filtro de 10 a menos 4 metros por segundo quadrado. E estas, sim, são equações de prognóstico. Ora bem, mas repare-se, nós vimos na aula anterior que a força horizontal do gradiente de pressão e a força de Coriolis são forças cuja ordem de grandeza é 10 a menos 3 metros por segundo quadrado. Então, estas equações mostram que as componentes da aceleração, ou a aceleração horizontal, é a diferença pequena de dois termos de uma ordem de grandeza superior. Uma vez que esses termos, cuja ordem de grandeza é 10 a menos 3 metros por segundo quadrado, somados dão um termo de uma ordem de grandeza 10 a menos 4 metros por segundo quadrado. Portanto, isto significa que um pequeno erro no cálculo da força horizontal do gradiente de pressão ou na força de Coriolis vai dar origem a um grande erro na estimativa da aceleração. Esta circunstância, isto é, o aparecimento de acelerações espúrias associadas a erros no cálculo das forças horizontais do gradiente de pressão e de Coriolis, tem consequências nefastas na previsão do tempo e têm de ser evitadas. Portanto, as acelerações espúrias têm que ser evitadas. Porquê? Porque isto significaria que no estado inicial definido para a previsão do tempo, nós teríamos presente ondas gravítico-inerciais de grande amplitude que dão origem a essas acelerações. E, portanto, isso não é fisicamente realista e essa presença de acelerações espúrias tem mesmo que ser evitada. Portanto, é uma questão que está relacionada com a inicialização dos modelos numéricos de previsão do tempo
e, portanto, com a definição do estado inicial, que tem que ser um estado sem acelerações espúrias. Passemos agora à análise de escala da equação do movimento vertical. Ora bem, então, temos aqui a equação do movimento vertical, há aqui um erro, porque o segundo sinal de igual é apenas o sinal menos da força vertical, da componente vertical da força do gradiente de pressão. Portanto, dW dt é igual a menos o quadrado mais v quadrado sobre r, menos 1 sobre ρ dp dz, mais EU menos g, mais a componente vertical da força de atrito. E, tendo em conta as escalas previamente definidas, dW dt é da ordem de 10 a menos 7. Reparem que W é da ordem de 10 a menos 2, dt é da ordem de 10 a menos 5, de 10 à quinta, e, portanto, o quociente é da ordem de 10 a menos 7 metro por segundo quadrado. E assim sucessivamente, os outros termos têm ordens de 10 a menos 5, a componente vertical da força do gradiente de pressão é da ordem de 10, porque agora temos que entrar com a escala de distância vertical, que é 10 à quarta metros, e, por consequência, este termo fica da ordem de 10 levantado a 1, EU é 10 a menos 3, G, a aceleração da gravidade, é da ordem de 10, e a componente vertical da força de atrito é inferior a 10 a menos 6. Por consequência, quando olhamos para esta equação e avaliamos as ordens de grandeza dos diferentes termos na escala cinética, verificamos que há dois termos que dominam por completo esta equação, que são a força da gravidade e a componente vertical da força do gradiente de pressão. Repare-se que o termo mais elevado a seguir é 4 ordens de grandeza inferior a estes termos. Ora bem, então, a análise de escala mostra que a equação do movimento vertical para filtros de 10 a menos 3 e 10 a menos 4 metros por segundo quadrado reduz-se apenas à componente vertical da força do gradiente de pressão e à força de gravidade, as quais se equilibram ou quase equilibram uma à outra. Portanto, menos 1 sobre ρ dp dz para qualquer destes filtros, menos g é aproximadamente zero. Ora bem, já vimos, e já voltaremos a este assunto já a seguir, já vimos que esta igualdade traduz a condição de equilíbrio hidrostático. Mas já vamos voltar a isto. Portanto, a equação do movimento vertical deixa, portanto, de ser uma equação de prognóstico e transforma-se numa equação de diagnóstico, que permite obter o campo ρ, o campo da densidade, uma vez conhecido o campo da pressão. Ora bem, e portanto, o campo da pressão, em condições hidrostáticas, determina o campo da densidade e, nestas condições, o vento geostrófico, que era determinado por campo da pressão e campo da densidade, passa a depender apenas do campo da pressão, que é um campo escalar, que, por sua vez, determina o campo da massa, ou seja, o campo ρ, que é também um campo escalar. Ora bem, por consequência, para os mesmos filtros, 10 a menos 3 ou 10 a menos 4, a condição hidrostática verifica-se com elevado grau de precisão, o campo da massa é determinado pelo campo da pressão e ambos os campos determinam, para o filtro 10 a menos 3, as componentes do vento geostrófico. Ora bem, mais ainda é que, para qualquer destes filtros, as acelerações horizontais são fundamentalmente dadas por du dt e dv dt. Ou seja, aqueles termos corretivos das derivadas lagrangianas du dt e dv dt que era necessário introduzir para obter as componentes da aceleração, esses termos corretivos têm uma ordem de grandeza na escala sinótica inferior a 10 a menos 4 e, por consequência, nesta escala, as componentes da aceleração horizontal são fundamentalmente dadas pelas derivadas materiais du dt e dv dt. Ora bem, então a análise de escala, quando aplicada à escala sinótica,
para um filtro de 10 a menos 4 metros por segundo quadrado, reduz as equações do movimento horizontal a du/dt igual a fv menos 1 sobre ρ dp dx, dv/dt igual a menos fu menos 1 sobre ρ dp dy, ou seja, du/dt é f vezes a diferença entre a componente v e a componente v do vento geostrófico, ou seja, é f vezes a componente zonal do vento ageostrófico, e dv/dt é menos f vezes a diferença entre u e a componente zonal do vento geostrófico, ou seja, é menos f vezes a componente zonal do movimento ageostrófico. Ora bem, na forma vetorial temos que a aceleração horizontal, que é a derivada material da velocidade horizontal, é menos fk externo, componente ageostrófica do movimento, ou mais f vezes o produto externo de VA por K. Bom, e por consequência, desta relação, reparem, a aceleração horizontal é F VA externo K, nós podemos extrair a componente ageostrófica como fazendo o produto externo de ambos os membros desta igualdade pelo vetor K. Portanto, fazendo isso, e no segundo membro vamos obter um duplo produto externo, que é K externo, VA externo K, e que é simplesmente VA. Porque o duplo produto externo é VA K interno K, que é 1, dá VA, menos K vezes o produto interno de K por VA, que é 0, uma vez que os dois vetores são ortogonais. Por consequência, a componente geostrófica do movimento é dada por 1 sobre F K externo, aceleração horizontal. Então, esta relação mostra que a componente geostrófica do movimento e a aceleração horizontal são dois vetores que estão intimamente relacionados, não há um sem o outro. E vemos que no hemisfério norte, onde F é positivo, a componente geostrófica do movimento é um vetor horizontal, ortogonal à aceleração horizontal e dirigido para a esquerda desta. Ou, se preferirem, no hemisfério norte, a aceleração horizontal e a componente geostrófica são ortogonais e a aceleração está dirigida para a direita da componente geostrófica. No hemisfério sul, F é negativo e, por consequência, a componente geostrófica do movimento é ortogonal à aceleração horizontal e está dirigida para a direita desta, ou a aceleração para a esquerda da componente geostrófica. Só que o importante aqui é ver que a aceleração horizontal e a componente geostrófica estão intimamente ligadas, não há uma sem a outra. Para o mesmo filtro 10 a menos 3, a equação do movimento vertical traduz a condição de equilíbrio hidrostático, que se pode reescrever na forma ρ igual a menos 1 sobre g dp dz e, por consequência, mostra que o campo da pressão determina o campo da massa, ou o campo da densidade. Ora bem, esta condição hidrostática é válida, quer o filtro seja 10 a menos 3, quer seja 10 a menos 4. Para um filtro de 10 a menos 3, temos a aproximação geostrófica, mantendo-se, obviamente, a condição hidrostática ou a aproximação hidrostática. Ora bem, como vimos, mas convém acentuar este ponto, a aproximação geostrófica é válida quando a aceleração é de uma ordem de grandeza inferior à da força de Coriolis, a qual, por sua vez, é da mesma ordem de grandeza da força horizontal do gradiente de pressão. Ora bem, se nós... portanto, a aproximação geostrófica é válida quando a escala da força da aceleração horizontal, o quadrado sobre L, é bastante inferior à escala da força de Coriolis, Fu ou F0U. Ou seja, quando o quociente U sobre F0L for muito menor que 1. Na escala sinótica é da ordem de 10 a menos 1, basta substituir os valores, e portanto, é uma grandeza muito inferior à unidade. Ora bem, nós, nesta desigualdade, a aproximação geostrófica é, portanto, válida quando o quociente U sobre F0L é muito menor que 1,
mas este quociente U sobre F0L é um número adimensional que se designa por número de Rossby. Ora bem, então a aproximação geostrófica é válida se o número de Rossby for bastante inferior à unidade. Vamos dar exemplos de situações reais em que a aproximação geostrófica não é válida, porque o número de Rossby é muito elevado. Por exemplo, num tornado, para uma distância de 1 km do centro, a velocidade horizontal é da ordem de 10 metros por segundo e, portanto, o número de Rossby é da ordem de 10 ao quadrado, ou seja, 100, que é muito superior à unidade. Se estivermos a uma distância do centro da ordem de 100 metros, então a velocidade horizontal é da ordem de 100 metros por segundo e o número de Rossby é da ordem de 10 à quarta. Portanto, num tornado, a aproximação geostrófica não é uma aproximação válida. O número de Rossby é bastante superior à unidade. Voltemos agora a analisar a aproximação hidrostática. Ora bem, esta aproximação implica que o valor da pressão em qualquer ponto da atmosfera coincide com o peso da coluna da atmosfera, que se estende desde esse ponto até ao topo da atmosfera e que tem base unidade, ou base unitária. Bom, por outro lado, isto implica que a pressão tem que decrescer quando a altitude aumenta, não pode ficar constante nem aumentar, tem que decrescer em sentido estrito. E vimos também que, para que a condição hidrostática seja válida, a aceleração vertical, dW da T, é de uma ordem de grandeza muitíssimo inferior à aceleração da gravidade. Tínhamos 10 a menos 7 comparado com 10 levantado a 1. Portanto, a aceleração vertical é muito menor que a aceleração da gravidade. Bom, então vamos considerar, para analisar melhor esta condição hidrostática, vamos considerar a partir de uma atmosfera em repouso com uma estratificação estável. Bom, então neste estado hipotético, a pressão só depende de Z e a densidade só depende de Z. Nós podemos, para um estado real, podemos imaginar que este P0 de Z é o valor médio da pressão sobre uma superfície de nível global, fechada, e que ρ0 de Z é o valor médio da densidade sobre a mesma superfície de nível. Bom, neste estado, verifica-se o equilíbrio hidrostático, ou seja, dP0 dZ é menos ρ0 G. Vamos agora considerar um estado real da atmosfera em que a pressão depende de x, y, zt, bem como a densidade, e esses campos são dados pela sobreposição dos campos médios ou hipotéticos P0 de Z e ρ0 de Z com campos perturbados P' e ρ', que são função de x, y, z e de t. Bom, o quociente de ρ' por ρ0 é normalmente muito pequeno, é da ordem de 10 a menos 2. E, portanto, é um número muito menor que 1. Bom, sendo assim, nós podemos escrever o inverso de ρ como o inverso de ρ0 mais ρ', e pondo no denominador em evidência ρ0, ficamos com 1 sobre ρ0, que multiplica 1 mais ρ' sobre ρ0, que, como acabamos de verificar, é um número bastante inferior à unidade. Então, 1 sobre 1 mais x, quando o módulo de x é menor que 1, é a soma de uma série de potências de x, e se nos limitarmos apenas ao termo linear dessa série, portanto, se ignorarmos x ao quadrado, x ao cubo, etc., que são quantidades ainda mais pequenas do que o próprio x, ficamos aproximadamente com 1 sobre 1 mais ρ' sobre ρ0 igual a 1 menos ρ' sobre ρ0. Portanto, 1 sobre ρ é aproximadamente 1 sobre ρ0, 1 menos ρ' sobre ρ0. Bom, então esta diferença, menos 1 sobre ρ dP dz menos g, pode escrever-se menos 1 sobre ρ ddz de P0 mais P' menos g. Vamos substituir o 1 sobre ρ0 mais ρ' pela aproximação anterior, 1 sobre ρ0, 1 menos ρ' sobre ρ0.
Bom, vamos desenvolver este produto, que está aqui indicado. Portanto, ficamos com 1 menos Rho' sobre Rho0 vezes G menos 1 sobre Rho0 dP' menos G. Continuando a desenvolver, ficamos com G menos 1 sobre Rho0 dP' menos Rho' sobre Rho0 vezes G menos G, G menos G, 0, e, portanto, ficamos com menos 1 sobre Rho0 dP' mais R'G. Portanto, para não perdermos o fio à meada, temos que menos 1 sobre Rho dP' menos G é dado aproximadamente por menos 1 sobre Rho0 dP' mais R'G. Ora bem, como mostra esta relação na linha superior deste slide. Bom, mas na escala sinótica, 1 sobre Rho0 dP' é o Rho0 é da ordem da unidade, dP' é da ordem de 10 ao cubo, ou seja, sobre 10 à quarta, que é a escala de distância vertical. Reparem, entre a superfície e a tropopausa, digamos, temos uma diferença de 1000 hectopascal. Ou seja, por consequência, temos que este quociente é da ordem de 10 a menos 1 metro por segundo quadrado. Rho' sobre Rho0 G é da ordem de 10 a menos 2 vezes 10, portanto, é também da ordem de 10 a menos 1 metro por segundo quadrado. E, por consequência, não só, voltemos a olhar para aqui, a diferença menos 1 sobre Rho dP' menos G é dada aproximadamente na escala sinótica por aquela expressão do segundo membro, mas aqueles termos que estão entre parênteses são ambos da ordem de 10 a menos 1. Portanto, não só estes termos são termos dominantes da equação do movimento vertical, têm a ordem de grandeza de 10 levantado a 1 metro por segundo quadrado, como a sua diferença é 2 ordens de grandeza inferior à ordem de grandeza comum a cada um desses termos. Por consequência, na escala sinótica, nós podemos também concluir que dP' mais R'G é aproximadamente 0, isto é, as perturbações do campo da pressão também estão em equilíbrio hidrostático com perturbações no campo da densidade. Portanto, se eu considerasse uma situação hipotética em que a atmosfera estaria rigorosamente em equilíbrio hidrostático, bom, as perturbações desse estado são também perturbações que estão na escala sinótica em equilíbrio hidrostático. Bom, portanto, isto mostra que as perturbações na aceleração vertical são também ignoráveis, pelo que a equação do movimento vertical não pode, de facto, ser considerada ou ser utilizada como uma equação de prognóstico. Bom, por consequência, vimos a análise de escala das duas equações do movimento horizontal, da equação do movimento vertical, que por todas estas razões se reduz à condição hidrostática. Vamos agora fazer a análise de escala da equação da continuidade, que se escreve desta forma. Bom, vamos decompor a derivada material de ρdt como a tendência de ρdt, derivada local, menos a adveção horizontal, menos a adveção vertical, w de ρdz. Do lado direito temos a divergência horizontal mais dw/dz. Bom, porquê? Porque a divergência de um escalar vezes um vetor é o escalar de divergência do vetor, que é 0, mais o vetor interno gradiente do escalar, que é dw/dz vezes k, k interno de k é 1 e ficamos reduzidos a dw/dz. Bom, se continuarmos com a decomposição acabada de referir, ρ igual a ρ0 mais ρ', com ρ' sobre ρ0 da ordem de 10 a menos 2, bom, se tivermos em atenção que V é VH mais WK, em que o módulo de VH é da ordem de 10 metros por segundo, o módulo de W é da ordem de 10 a menos 2 metros por segundo, ainda que o inverso de ρ é o inverso de ρ0 vezes 1 menos ρ' sobre ρ0, são tudo aproximações válidas na escala sinótica, bom, então a equação da continuidade reduz-se na escala sinótica a esta equação. Portanto, eu tenho que ir à equação anterior e introduzir estas simplificações,
válidas na escala sinótica e facilmente vemos que a equação anterior se reduz a esta equação. Portanto, temos menos 1 sobre ρ0 vezes a derivada material d ρ' dt e depois temos um termo onde aparece a variação vertical da densidade do estado de referência vezes a perturbação no movimento vertical e a divergência completa da velocidade, a horizontal mais a vertical. Bom, mas reparemos que 1 sobre ρ0 d ρ' dt é da ordem de 10 a menos 7 segundo menos 1. A parte da adversão horizontal é também da ordem de 10 a menos 7 segundo a menos 1. Facilmente se verificam estas ordens de grandeza substituindo ρ' sobre ρ0 por 10 a menos 2, a ordem de grandeza do movimento horizontal por 10 metros por segundo. Facilmente chegamos a esta conclusão. A escala temporal é a escala de 10 à quinta segundos, portanto facilmente se chega a estas ordens de grandeza. Por outro lado, W sobre ρ0 d ρ0 dz é da ordem de W sobre a escala de profundidade, portanto 10 a menos 2 sobre 10 à quarta, 10 a menos 6. Na divergência do vento temos estes três termos, portanto podemos isolar uma divergência horizontal du dx mais dv dy e a divergência vertical dw dz. Du dx e dv dy, U e V são da ordem de 10, dx e dy são da ordem de 10 à sexta, portanto cada um destes termos é da ordem de 10 a menos 5 segundo a menos 1, enquanto que dw dz é da ordem de 10 a menos 2 sobre 10 à quarta, ou seja, 10 a menos 6 segundo menos 1. Portanto, se ignorarmos na equação anterior, nesta equação, termos inferiores a 10 a menos 6 por segundo, ficamos com uma equação da continuidade aproximada, aproximação válida na escala sinótica, que é esta, du dx mais dv dy mais dw dz mais w sobre ρ0 dz igual a 0. Bom, mas repare-se que no primeiro membro desta relação, o segundo e o terceiro termos são da ordem de 10 a menos 6. Por consequência, esta igualdade só pode verificar-se se a divergência horizontal, que é a soma de du dx e dv dy, for também da ordem de 10 a menos 6. Senão a igualdade não pode verificar-se. Mas como du dx e dv dy separadamente são da ordem de 10 a menos 5 segundo a menos 1, isto significa que a sua soma é a diferença pequena de dois termos de uma ordem de grandeza superior. Bom, efetivamente, na escala sinótica, du dx e dv dy apresentam-se de sinais contrários e a sua soma é da ordem de 10 a menos 6 por segundo e não da ordem de 10 a menos 5, que é a ordem de grandeza de cada termo considerado isoladamente. Então, na escala sinótica, a equação da continuidade reduz-se, portanto, a esta expressão que aqui está, para um filtro de 10 a menos 6, segundo menos 1. Bom, esta relação, o primeiro membro desta relação é simplesmente a divergência de ρ0v. Basta a divergência de um escalar vezes o vetor, é o escalar divergência do vetor, mais o vetor interno gradiente do escalar, mas o gradiente de ρ0 é apenas o gradiente vertical com componente d ρ0 dz, e repare-se que no último termo da igualdade anterior temos a derivada em ordem dz de logaritmo de ρ0, portanto temos 1 sobre ρ0 d ρ0 dz. Bom, então o que é que isto mostra? Mostra que na escala sinótica a equação da continuidade reduz-se a div de ρ0v igual a 0, ou seja, o fluxo de massa calculado com a densidade ρ0 do estado de referência é um fluxo não divergente ou solenoidal. Se considerássemos que ρ0 era constante, portanto, se ignorássemos as variações de ρ0 na vertical, então a equação anterior escrever-se-ia apenas div de v igual a 0. Então teríamos o movimento
tridimensional da atmosfera, seria um movimento não divergente ou solenoidal. Mantendo a divergência de ρ0v igual a zero, se o movimento for estritamente horizontal, isto é, nós não ignoramos as variações de ρ0 na vertical, mas o movimento não tem componente vertical W. Bom, então a condição anterior reduzir-se-ia a div de VH igual a zero, ou seja, nessas condições, para movimento estritamente horizontal, o movimento horizontal seria solenoidal, sem divergência. Ora bem, portanto, o que é que isto mostra? Mostra que na escala sinótica, o que é essencial, o que a equação da continuidade traduz é que o fluxo de massa, calculado com uma densidade de referência, é um fluxo não divergente. Ora bem, agora vamos à análise de escala da equação termodinâmica. Já vimos que a equação termodinâmica se pode escrever desta forma. Se dividirmos ambos os membros desta equação pela temperatura, a equação reescreve-se como está na linha central, uma vez que podemos usar a equação de estado, T igual a RT sobre P igual a alfa, não é? Substituindo o alfa por RT sobre P, dividimos por T, portanto ficamos com R sobre P, daí o segundo membro. Q compondo sobre T é a taxa de variação da entropia específica, uma vez que Q compondo é a taxa de aquecimento ou arrefecimento por unidade de massa. Bom, e dada a definição de temperatura potencial, é um assunto que já foi tratado em lições anteriores, o primeiro membro desta equação é igual a Cp derivada material em ordem ao tempo do logaritmo da temperatura potencial. Portanto, 1 sobre θ dθ dt. Então, este primeiro membro é Cp 1 sobre θ dθ dt igual a S com ponto. Bom, nada de novo, uma vez que para um gás perfeito a entropia específica é Cp logaritmo de θ. Portanto, temos ddt de Cp logaritmo de θ igual a ds dt. Nada de novo. Bom, se fizermos para a temperatura potencial uma decomposição análoga àquela que foi feita para a pressão e para a densidade, isto é, se eu supuser que o campo da temperatura potencial é um campo de referência que só depende de Z mais um θ', com θ' sobre θ0 muito inferior à unidade, então o logaritmo de θ é o logaritmo de θ0 vezes 1 mais θ' sobre θ0. Bom, e, portanto, eu tenho o logaritmo de um produto, que é a soma dos logaritmos, soma de logaritmo de θ0 com o logaritmo de 1 mais θ' sobre θ0. Só que o logaritmo desta soma, uma vez que θ' sobre θ0 é uma quantidade muito inferior à unidade, é da ordem do próprio θ' sobre θ0. E, por consequência, a equação termodinâmica pode, na escala sinótica, reescrever-se aproximadamente, depois de se multiplicarem ambos os membros por T e se dividirem por Cp, uma operação aritmética simples, pode escrever-se T vezes a derivada material de logaritmo de θ0 mais θ' sobre θ0 igual a Q com ponto sobre Cp. Lembrem-se que Q com ponto sobre Cp é uma taxa de aquecimento ou arrefecimento por unidade de massa que se exprime não em joules por segundo e por quilograma, mas em graus por segundo e por quilograma. Bom, se nos lembrarmos que a derivada material é a derivada local menos a adveção, portanto mais V interno grade, e tendo em conta todas as aproximações a que já aludimos válidas na escala sinótica, então a equação termodinâmica escreve-se desta forma: Wt sobre T0 dθ0 dz mais T sobre T0 vezes a derivada material de θ' igual a Q com ponto sobre Cp. Bom, mas quando falamos da estática da atmosfera, verificamos que Wt sobre T0 dθ0 dz é W que multiplica a diferença entre o gradiente vertical de temperatura adiabático e o gradiente vertical de temperatura ambiental, do meio ambiente. Portanto,
T sobre T0, dθ0, dzi é a diferença γA menos γ. Isto já foi visto há várias lições atrás. Por consequência, temos o produto W γA menos γ, que é da ordem de 10 a menos 2 metros por segundo, ordem de grandeza de W, e esta diferença γA menos γ, portanto, lembra-se que γA é da ordem de 10 graus por quilómetro, é um valor constante, G sobre Cp, o γ anda à volta de 4, 5 graus por quilómetro, e, portanto, esta diferença é da ordem de 4 graus Celsius por quilómetro, e, por consequência, o produto é da ordem de 10 a menos 5, temos que passar para metro, o quilómetro a metro, e ter em conta que um dia tem 10 à quinta segundos, portanto, isto pode-se escrever como 10 a menos 5 vezes 4 graus Celsius por segundo, ou seja, aproximadamente 4 graus Celsius por dia. Portanto, esta primeira parcela da equação termodinâmica tem a ordem de grandeza na escala cinética de 4 graus Celsius por dia. Portanto, por uma duração de 10 à quinta segundos. Quanto à outra parcela do primeiro membro da equação termodinâmica, temos, a parcela é esta, T sobre θ, dθ' dt mais V interno grado horizontal de θ', é da ordem de θ' vezes a escala do movimento horizontal U, a dividir pela escala de distância horizontal L, e, portanto, temos 4 graus Celsius vezes 10 metros por segundo a dividir por 10 à sexta metros, ou seja, 10 a menos 5 vezes 4 graus Celsius por segundo, ou, de novo, 4 graus Celsius por dia. Bom, portanto, analisámos as ordens de grandeza dos dois termos do primeiro membro da equação termodinâmica válida na escala cinética. Vamos agora analisar a ordem de grandeza de Q com ponto sobre Cp. Ora bem, então temos duas situações. Temos uma situação em que estamos fora de regiões de precipitação ativa, portanto, fora de regiões em que a libertação da energia latente devido à transição de fase do vapor de água é importante, estamos fora dessas regiões. Estamos fora do topo das nuvens, já vimos quando tratámos da radiação, carta de Althusser, que as nuvens perdem quantidades apreciáveis de energia infravermelha pelos topos, portanto, fora dessas regiões. Então, Q com ponto sobre Cp, que, como vos disse, se exprime em graus Celsius por unidade de tempo, neste caso o dia, tem um valor muito pequeno, é da ordem de 1 grau Celsius por dia. Se estivéssemos nestas regiões anteriores, seria da ordem de 4 ou 5 graus Celsius por dia. Bom, então, fora daquelas regiões, portanto, fora de regiões onde há transições de fase do componente de água ou há perda radiativa pelos topos das nuvens, então a equação termodinâmica reduz simplesmente a dθ' dt mais W dθ0 dz igual a zero, visto que Q com ponto sobre Cp é de uma ordem de grandeza inferior à destes dois termos. Bom, então o que é que isto mostra? Mostra que na escala cinética e longe de regiões onde processos diabáticos associados às transições de fase da água ou a processos radiativos são importantes, a taxa de variação da temperatura potencial perturbada é devida essencialmente a aquecimento ou arrefecimento adiabáticos associados a aquecimento a compressão, movimentos verticais descendentes, ou arrefecimento associado à expansão adiabática ligada a movimentos verticais ascendentes. Portanto, fora dessas regiões onde a libertação de calor latente e a perda radiativa nos topos das nuvens não é importante, então o aquecimento ou arrefecimento da unidade de massa está fundamentalmente ligado a movimentos verticais. Se ascendentes, arrefecimento adiabático, se subsidência, aquecimento adiabático. Portanto, fora daquelas regiões, os processos diabáticos não são importantes.
Mas há aquecimentos e arrefecimentos ligados a movimentos verticais de expansão ou de compressão. Ora bem, então, como podemos verificar, a análise de escala permite simplificar as equações primitivas do ponto de vista matemático, mas, ao mesmo tempo, põe em evidência os mecanismos físicos mais importantes que estão presentes na escala considerada, como acabámos de ver. Por exemplo, a análise de escala para a escala sinótica pôs em evidência que o movimento da atmosfera é quase horizontal, quase geostrófico e quase hidrostático. Portanto, não estamos a tratar de um fluido com um movimento arbitrário. Não é? Nesta escala, o movimento tem estas características. É predominantemente horizontal, é quase geostrófico e é com um enorme grau de precisão hidrostático. Portanto, na escala sinótica, as equações primitivas podem substituir-se pelas equações primitivas hidrostáticas, ou como também se diz, quase estáticas. Há, no entanto, um aspecto muitíssimo importante a referir. É que a simplificação das equações primitivas pode ser feita recorrendo à análise de escala. Mas temos que ter cuidado para não pôr em causa princípios fundamentais da física. Concretamente, nós sabemos que, por unidade de massa, a energia cinética e o momento angular absoluto, em relação ao eixo de rotação do globo, de uma partícula de massa unitária, quantidades que são dadas por estas expressões, a energia cinética da unidade de massa é 1 meio do quadrado mais v quadrado mais w quadrado, ou 1 meio de v interno v. O momento angular absoluto, isto é, visto por um observador fora da Terra em rotação, e o momento angular em relação ao eixo. Portanto, não é o vetor momento angular, é a projeção do vetor momento angular absoluto na direção do eixo de rotação, que é dada por esta expressão, U vezes R cosseno de φ, mais ômega R cosseno de φ vezes R cosseno de φ. Lembram-se que o R cosseno de φ é o raio de giração da partícula, é a distância da partícula de massa unitária ao eixo de rotação. Bom, então, estas duas grandezas satisfazem a equações de balanço que decorrem das equações do movimento horizontal e do movimento vertical. Reparem que, para eu obter a equação de balanço de K, eu tenho que calcular dK dt. Bom, mas o cálculo de dK dt implica o cálculo de du dt, dv dt e dw dt. E estas derivadas são dadas pelas equações do movimento, horizontal e vertical. Da mesma forma, a equação de balanço do momento angular absoluto M índice A obtém-se derivando M índice A em ordem ao tempo para uma partícula em movimento. E esse cálculo implica o cálculo de du dt e de dr dt e de dφ dt. Por consequência, aqui aparecem as equações do movimento vertical e do movimento horizontal. Ora bem, agora reparem, nós simplificamos estas equações. E, em particular, a equação do movimento vertical é substituída pela condição de equilíbrio hidrostático. Portanto, deixamos de ter uma expressão para dw dt. Bom, então isso implica que a equação de balanço da energia cinética deixa de se verificar. Porque, ao calcular dK dt, a parcela dw dt não existe nesta simplificação. Ora bem, então, para que se tenha uma equação adequada de balanço da energia cinética dentro das simplificações efetuadas, válidas para a escala sinótica, nós temos que fazer duas coisas. A primeira é redefinir a energia cinética. Como o movimento é predominantemente horizontal, essa redefinição consiste em substituir a energia cinética pela energia cinética apenas dos movimentos horizontais. Isto é, K é substituído por um K horizontal, que é 1 meio de U quadrado mais V quadrado, ou seja, em vez de 1 meio de V interno V,
temos um meio de VH interno VH. Segundo, para que esta quantidade possa ter uma equação de balanço adequada, isto é, que exprima os mesmos processos físicos que a verdadeira equação de balanço de K, é preciso remover das duas equações do movimento horizontal os termos dos segundos membros que contenham W. O W tem que desaparecer nos termos dos segundos membros das duas equações do movimento horizontal. Nós já tínhamos feito desaparecer esses termos por análise de escala. Portanto, esta substituição, ou melhor, esta eliminação desses termos, exigida agora por um princípio físico, é consistente com a análise de escala. Bom, só que se fizermos isto, então estamos a perturbar a equação do movimento zonal. Por exemplo, du dt deixa de ser o que era. Bom, e portanto, a equação de balanço do momento angular deixa de se verificar. Então, para manter uma equação válida para o momento angular absoluto, tem de se substituir R, que aparece na definição do momento angular, que é o A mais Z, onde A, recordam-se, é o raio médio do globo, por A. Ou seja, o momento angular absoluto em relação ao eixo deixa de ser o R cosseno de φ mais ômega R cosseno de φ vezes R cosseno de φ, mas sim o A cosseno de φ mais ômega A cosseno de φ vezes A cosseno de φ. Ora bem, além disso, no termo UV tangente φ sobre R, temos que substituir R por A. E na força zonal, na componente zonal da força horizontal do gradiente de pressão, temos também que substituir R por A. Bom, mas isto para quê? Para que, ao redefinir o momento angular desta maneira, ao alterar a equação do movimento zonal desta forma, já tendo suprimido os termos do segundo membro, onde aparece a velocidade vertical W, então, fazendo tudo isto, temos um princípio válido de conservação do momento angular. Mas, novamente, perturbámos a conservação de energia cinética porque mexemos na equação do movimento zonal. Portanto, a equação de balanço de KH deixa de se verificar. Para que ela se continue a verificar, temos também que substituir R por A na equação do movimento horizontal meridional. Portanto, na equação de dV/dt. Temos que substituir também nessa equação o R por A e eliminar os termos do segundo membro, onde aparece a velocidade vertical W. Bom, todas estas aproximações são consistentes com a análise de escala, mas não são agora ditadas pela análise de escala, mas sim por considerações físicas, o que é muito importante. Portanto, para que na escala cinética nós possamos ter princípios válidos de balanço de energia cinética e de momento angular absoluto, é preciso proceder a estas alterações e a estas redefinições. Mas tudo isto é consistente com a análise de escala, mas não é ditado pela análise de escala. Ora bem, continuemos a avaliar as consequências da condição hidrostática. Como vimos, a pressão num determinado ponto da atmosfera e num determinado instante é o peso da coluna de massa unitária que se estende desde o nível onde se encontra o ponto, desde o nível Z até ao topo. Ora, essa massa é o integral de ρg dz para base unitária. Bom, desta relação eu posso obter a tendência da pressão ao nível Z, que é simplesmente G, é o G vezes o integral de dρ dt dz. Bom, mas pela equação da continuidade, dρ dt é menos div de ρv. Portanto, dp dt é menos G integral vertical, desde o nível Z até ao topo da atmosfera, de div de ρv dz. Bom, e o div de ρv pode decompor-se na divergência horizontal de ρv horizontal mais, ora repare-se, mais ddz de ρw dz. Bom, então estamos em essa parcela, leva a um integral vertical
de uma derivada vertical. Portanto, a integração é imediata, tendo em conta que ρw tende para zero no topo da atmosfera, o integral avaliado pela fórmula de Berrow dá simplesmente ρgw ao nível z. Ora bem, esta equação, reparem, decorre da condição hidrostática, mas é uma equação de prognóstico para a pressão, que é consequência imediata e direta da condição de equilíbrio hidrostático. Esta equação designa-se por equação das tendências. Mas recordam-se que nós já tínhamos uma equação de prognóstico para a pressão, na forma euleriana, que decorria da equação de termodinâmica. Claro que as duas tendências da pressão têm que ser a mesma, têm que ter o mesmo valor. Portanto, se nós igualarmos o dp/dt da equação das tendências ao dp/dt da equação termodinâmica, ou seja, se igualarmos o segundo membro da equação das tendências ao segundo membro da equação termodinâmica, substituindo nesta equação termodinâmica dp/dz por menos ρg, temos que fazer isso, uma vez que estamos em condições aerostáticas, então resulta uma equação onde já não há derivadas em ordem ao tempo, portanto uma equação de diagnóstico para a velocidade vertical W. Bom, feitas as contas, isso é bastante direto. Portanto, eu vou ao segundo membro da equação das tendências igual ao segundo membro da equação termodinâmica e no segundo membro da equação da termodinâmica, onde está dp/dz, substituo por menos ρg. Bom, então obtenho esta equação que está aqui, que é gama, recorde-se, é o quociente Cp sobre Cv, é o índice das adiabáticas, gama P dW/dz é igual a menos gama P divergência horizontal do movimento horizontal, mais a adversão horizontal de pressão, mais o integral G vezes o integral vertical de divergência do transporte horizontal de massa, mais gama menos 1, ρ, Q como ponto, que é a taxa de aquecimento ou arrefecimento por unidade de massa. Ora bem, reparem que no primeiro membro desta equação aparece a derivada de W/dz, no segundo membro já não aparece W. Portanto, temos uma equação de diagnóstico para W. W pode ser obtido desta equação integrando na vertical. Ora bem, esta equação designa-se por equação de Richardson. Portanto, repare-se que o equilíbrio hidrostático implica a equação das tendências, que é uma equação de prognóstico para a pressão, e implica a equação de Richardson. Tudo isto vem da condição hidrostática. Ora bem, esta equação, repare-se, determina um movimento vertical, W, que é o movimento vertical necessário para que o equilíbrio hidrostático se possa manter em todos os pontos e em todos os instantes. O que é que isto significa? Significa o seguinte, que eu posso ter um estado da atmosfera em equilíbrio hidrostático, mas os movimentos horizontais vão destruir esse equilíbrio hidrostático. Então, o movimento vertical W, determinado pela equação de Richardson, é aquele que é necessário para repor o equilíbrio hidrostático. E o tempo que é necessário para que o equilíbrio hidrostático, que existia no instante inicial, que foi destruído pelos movimentos horizontais, seja reposto, é um tempo da ordem de segundos ou minutos. Portanto, nós podemos considerar que o movimento vertical W repõe o equilíbrio hidrostático em todos os pontos e em todos os instantes e faz essa reposição num intervalo de tempo que consideramos ignorável. Portanto, o equilíbrio hidrostático mantém-se no decurso do tempo. É o que isto significa. Portanto, repare-se que o equilíbrio hidrostático mostra que nós podemos ignorar acelerações verticais, mas não podemos ignorar movimentos verticais. Os movimentos verticais têm que existir para que o equilíbrio hidrostático se mantenha no decurso do tempo. Bom, nas equações anteriores, repare-se, e tendo em conta as equações, os princípios de balanço de energia cinética e de momento angular, agora o gradiente horizontal é dado por esta expressão. Portanto, onde R está substituído por A, raio médio do globo, constante. A divergência horizontal
vamos à expressão da divergência em coordenadas lambda-φr já vista na lição anterior. Bom, e temos que substituir o R por A. E temos que ignorar os termos em W. Portanto, ficamos com esta expressão. Por outro lado, no contexto destas aproximações, um elemento de volume dx, dy, dz é obtido substituindo o R, distância ao centro da partícula, ao centro do globo da partícula, pelo raio médio do globo, A. Evidentemente que estas substituições também são consistentes com a análise de escala, uma vez que o R é A mais Z e o Z é muito menor que A. Então, as equações primitivas hidrostáticas ou quase estáticas são a equação do movimento horizontal, dV dt, força horizontal do gradiente de pressão, força horizontal de Coriolis, força horizontal de atrito. A equação termodinâmica, dP dt igual, portanto, a equação do primeiro princípio da termodinâmica, onde aparece a divergência do movimento horizontal, onde aparece menos gama P vezes dW dz, mais o termo dos processos diabáticos. dW dz nesta equação é obtido da equação de Richardson, que vem a seguir, que é também uma equação de diagnóstico para o movimento vertical. Depois temos a equação hidrostática, que permite obter ρ a partir do campo da pressão, e a equação termodinâmica, que permite diagnosticar a temperatura. Ora bem, estas equações primitivas hidrostáticas constituem a base para a previsão do tempo objetiva em condições hidrostáticas. Mas são equações mais simples do que as equações primitivas iniciais. Porquê? Porque nós não temos agora 6 equações a 6 variáveis. Temos 3 variáveis de prognóstico, o VP, e temos 3 variáveis de diagnóstico, ρ, W, T, enquanto que na situação anterior, ρ e W eram variáveis obtidas também de equações de prognóstico. Agora são variáveis diagnosticadas, respectivamente, ρ pela condição hidrostática, W pela equação de Richardson, que é ela mesma uma consequência do equilíbrio hidrostático. Ora bem, nesta lição completámos a análise de escala das equações. Vimos que na escala sinótica as equações primitivas podem ser substituídas pelas equações primitivas hidrostáticas. Vimos que essa substituição pode ser ditada pela análise de escala, mas tem de manter princípios físicos fundamentais, designadamente os balanços de energia cinética e de momento angular. Bom, mas são equações mais simples do que as equações primitivas iniciais. De qualquer forma, as equações primitivas, quer as iniciais, quer as hidrostáticas, constituem a base para a previsão do tempo por métodos numéricos, visto que a previsão por métodos analíticos não é possível, porque as próprias equações hidrostáticas continuam a ser equações com derivadas parciais não lineares acopladas, para as quais não se conhecem métodos de solução, a não ser em situações muito particulares, que são, obviamente, distintas do comportamento da atmosfera real. Na próxima lição, vamos analisar estes tópicos, equações do movimento em coordenadas naturais, classificações do movimento, vamos traduzir as equações primitivas hidrostáticas para outros sistemas de coordenadas. Mais precisamente, vamos substituir a coordenada vertical Z pela coordenada vertical P e pela coordenada vertical θ. Portanto, vamos transpor, mas isto só vai ser feito para as equações primitivas hidrostáticas. Bom, vamos ver como é que o vento geostrófico, que é muito aproximadamente o vento real na escala sinótica, varia em altitude. Bom, vai aparecer um outro conceito de vento de temperatura e vamos analisar o que é que se entende por vento do gradiente. Portanto, serão estes os tópicos para
a próxima lição, que será a lição 23ª. Muito obrigado.